acostumados com um público mais, né, esquisito. Então, para mim foi uma honra, eu agradeço muito a Vanessa, na pessoa da Vanessa e da Evelyn, por ter tido essa oportunidade de mostrar um pouquinho para vocês como que funciona esse nosso mundo, assim, né? Então, é realmente como a Vanessa falou, começou lá na Museartes, que a gente canta na Museartes, né? Até então, estamos tentando. E aí, uma conversa informal lá, eu acho que eu comentei como era difícil trabalhar num hospital onde a gente não era compreendido, né? Nós, pediatras, temos esse problema, né? Essa demanda, assim, que é muito nossa, que para nós é muito tranquilo, para os outros profissionais não é. Então, assim, eu disse que eu estou cansada, eu vou pegar um laudo, ele está lá escrito assim, o exame está prejudicado porque a criança não colaborou. Então, não tem uma visão que a gente tem, né? E a minha formação foi num hospital materno-infantil. Então, né, lá nesse ambiente, a gente aprendeu que a criança é um ser completamente diferente, não é um mini adulto, né? Então, tem muitas características que a gente tem que levar em conta na hora de dar o nosso melhor, né? E talvez o pediatra gosta da criança, mas eu agora falei para os meus alunos, mas tem que ser meio ruinzinho, né, também. Porque a gente gosta desse público, mas é um público extremamente complexo, né? Então, acho que eu vou passar meus slides ali. Bom dia, eu vou deixar a Maria Clara tomar conta, depois eu volto e faço a minha parte, tá? E também vão interrompendo e falando e nos... Esse é a setinha aqui, Evelyn? Então, eu pensei separei alguns tópicos, né? Até queria agradecer, porque a gente acaba nessas oportunidades revisitando os sentimentos, né? Então eu revisitei assim a minha escolha, porque que eu lá no curso de medicina escolhi trabalhar com crianças. Eu não sei bem como é que foi, mas foi lá a partir do 5º ano, quando eu comecei efetivamente a trabalhar com criança, a atender criança, a examinar, fazer prescrição. Eu era monitora e já fazia coisas que hoje residentes fazem. Era um outro tempo, né? Enfim, mas foi encantador assim ver coisas que só a criança mostram para nós, que é assim, às vezes a gente vê uma criança muito doente num dia, 24 horas depois é outra coisa. Tu pega um idoso com uma coisa similar e vai demorar uma semana, 10 dias para se recuperar daquilo. Então a criança tem essa dinâmica, né? E é encantador tu ver uma criança que eu me lembro de um caso que a criança tirou o rim um dia antes, no outro dia ela estava caminhando no corredor. Quem que faz isso, né? Aquelas cirurgias enormes que se faziam. Então eu tentei juntar assim algumas coisas que eu achei importante para vocês que vão trabalhar e nos ajudar a construir esse hospital. Então eu sou pediatra, tenho formação em pediatria lá nesse Hospital Materno-Infantil em Porto Alegre. Atualmente eu trabalho como docente aqui do Departamento de Pediatria da UFSM e também sou docente da UFN. E tudo é na área pediátrica. Lá na UFN não tem assim um departamento de pediatria, mas a gente só trabalha com criança, a gente não trabalha com adultos, né? É muito difícil isso para nós. Então eu revisitei uns conceitos, né, do que a criança significava para nós na nossa sociedade. Então a criança só foi começar a ser vista no século XVI, né? Faz um tempinho, mas então na Grécia Antiga, na Antiguidade, ela não era nada, né? Ela não era nada. Se ela sobrevivesse, ela ia ser alguém mais para trabalhar para aquela família, enfim. Então, a partir do século XVII é que alguém lembrou, bom, se os meus filhos morrerem, minha linhagem vai terminar. Então, começou a ser vista como um ser, enfim, que não era só uma força de trabalho. E no século, faltou um X ali, mas era no século XVIII, esse pesquisador, Jean-Jacques Rousseau, teve essa ideia, bom, esse serzinho pequeno aí não funciona como um adulto pequenininho. E hoje em dia, vocês não vão acreditar, mas todos os dias a gente tem que dizer para alguém isso. Não é meia ampola, meio comprimido. É outra coisa, muito mais complicado. Porque a gente lida com crianças de prematuros, só para contextualizar para vocês, a gente vai trabalhar com prematuros de 27 semanas, 28, 6 meses de gestação, até o adulto jovem ou adolescente no fim da sua adolescência, dos 18 anos. Então, assim, é um público muito grande, então construir um hospital para essa população é um desafio, porque são setores que vão ser completamente diferentes, né? Mas a gente adora. E aí, o que aconteceu?
Então isso teve uma certa evolução e aí no século passado foram elaborados 2 códigos de menores, né? Uma tentativa de proteger um pouco essa população. E depois na Constituição a gente já teve esse artigo, né? Que é dever da família, da sociedade, nosso dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência, crueldade e opressão. Então, o nosso dever é cuidar, né, desse serzinho que não tem a mínima ideia de o que ele está fazendo ali, né? Então, às vezes a gente tem que ensinar os médicos, né, que a gente, enfim, que a criança não é propriedade da família que ela tem. Então, ela é um ser da nossa comunidade. Nós teríamos que também cuidar. Então, nas situações de dificuldade, de negligência, os médicos precisam atuar porque a gente precisa proteger esse indivíduo. Então, 2 anos depois da Constituição, foi escrito o ECA, né, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda é o que nos pauta, né? Vira e mexe a gente abre ele lá para ver o que está escrito, mas é um código de direitos que a criança tem, né? E deveres dos seus cuidadores também tem alguma coisa ali. Então, seguindo na história, o primeiro hospital pediátrico do mundo foi em Paris, 1801, e aí se chamava Necker Enfant, eu não falo francês, malade, mas o que quer dizer infância, sabem? O que é? Que não fala. Tá? Então eles não tinham voz, né? E ainda, infelizmente, continua. Então esse foi o primeiro hospital, né? E aí ele começou assim, né? Já era grande, enfim, para a época, mas hoje em dia ele é assim. Então é uma coisa que mexeu comigo, assim, sabe? Eu achei que a gente pode. Também posso. Então também para contextualizar para vocês quais são os motivos, né, que as crianças internam. Então a gente tem hoje em dia uma visão muito romântica, assim, da pediatria, né? Tem muita gente que acha que é fácil ser pediatra, que só se vê um pouco de vacina, uns mamadeira, entendeu? Não é bem assim, né? A gente trata de crianças doentes. Obviamente a nossa população adoece menos que a população de adulto, mas é porque a gente está muito focado na profilaxia, nas prevenções, né? Coisas que eu vejo que em outras áreas a gente não consegue. Mesmo assim, muitas vão adoecer e elas vão precisar de um cuidado maior, senão elas vão morrer. Então, quais são os motivos para as internações pediátricas? Separei um pouquinho aqui por idade. Então, os recém-nascidos vão internar por prematuridade, por condições respiratórias, por malformações congênitas, né, incluindo cardíacas, gastrointestinais, doenças genéticas, né? Cada vez mais as crianças, mesmo com síndromes, um prognóstico muito ruim, reservado, elas vão acabar sobrevivendo, né? A gente precisa cuidar. Condições metabólicas, as crianças lactentes escolares vão internar bastante também por doenças respiratórias, pneumonia, asma, as doenças gastrointestinais, infecções graves, negligência e maus tratos, né? Traumatismo, acidentes e câncer. Na minha opinião, a negligência e os maus tratos estão aumentando, né? Eu vejo uma sociedade muito doente, a criança talvez voltando àquela condição de um ser que ninguém olha, sabe? Então, às vezes eu tenho essa impressão, né? Claro que são exceções, mas é uma coisa que a gente não gostaria de estar vendo ainda, né? Mas a gente vê. E os adolescentes que também internam por condições cirúrgicas, apendicites, traumas, cirurgias ortopédicas, intoxicações, né, álcool, drogas ilícitas. Então, também é um público que está aumentando. Então, para vocês entenderem, eu botei só alguns exemplos, né, o que um hospital pediátrico completo deveria ter, né? Deveria ter uma unidade materna infantil. A gente tem aqui no USM, a gente chama de alojamento conjunto, é onde a mãe fica junto com o seu bebê, a mãe fica no hospital até o bebê, os dois terem condições de ir embora. Uma UTI neonatal, que são aqueles bebês de 0 a 28 dias, cronológico, mas aí entra aquele bebê que é muito prematuro, que vai ficar 4 meses lá.
às vezes a gente não tem coragem, deu 28 dias, está com 1,5 kg, como que nós vamos tirar da UTI neonatal? Então tem essas situações bem peculiares da nossa... E todo mundo entende, assim, que essa criança muito pequena vai ficar 4 meses lá internado. Bem, não tem mais 28 dias, mas não tem peso, não tem condições, precisa de muitos cuidados e tem que ficar mais tempo na UTI. UTI pediátrica, esses dias aqui meio que nos ajudam, né, a dividir. Então, se uma criança chega com mais de 28 dias, ela já pode ser internada numa UTI pediátrica e não numa UTI neonatal, que às vezes seria mais adequado para ela, em função da faixa etária. E também em função da flora de cada criança, as peculiaridades de cada doença, que não são iguais. Assim, a pneumonia de um recém-nascido é completamente diferente da pneumonia de um adolescente, né? E dei exemplos assim de outros tipos de unidades que a gente pode ter, né? O UTI cardiológico, pós-operatório, né? A gente tem serviços tão complexos que tem UTIs que só atendem pós-operatório de cirurgia cardíaca em criança. Pensa a complexidade que é ter uma unidade dessas, né? E existem outras também, outras UTIs adaptadas para a realidade de cada serviço. Por que nós somos diferentes? A Cris vai falar um pouquinho mais, né? Por que é tudo diferente na pediatria, né? Primeiro, a gente tem que saber onde é que nós vamos acomodar essa criança, né? Pode ser em rede, até pode, né? O Nordeste usa redinha para os recém-nascidos, né? Dentro das incubadoras tem umas redinhas penduradas e eles ficam deitadinhos ali. Mas assim, o tamanho de cama, então pensem, vai ser uma incubadora, que é uma, sei lá, 1 metro, menos de 1 metro, um berço e uma cama de adulto para adolescente. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. A criança tem um entendimento do ambiente muito diferente do nosso, né? A princípio tudo ameaça, né? Tudo é diferente, tudo nada é bom, né? Então a gente também tem que ter essa empatia, entender que eles estão se sentindo ameaçados, que estão em perigo. Então esse entendimento do ambiente é muito diferente da população adulta. Os pais ficam, né? Então, pelo ECA que a gente viu antes, os pais têm direito a acompanhar a criança durante toda a internação. Então, enfim, a gente fala os pais, mas, como eu falei antes, a vulnerabilidade está cada vez pior. Então, às vezes, tem pessoas aleatórias cuidando da criança, né? Tipo, eu sou tia da mãe dela e eu estou aqui porque não tinha ninguém para cuidar. Então, mas tem que ter alguém lá. Enfim, e essa pessoa vai ficar 24 horas, vai trocando, enfim, mas sempre tem um adulto acompanhando essa criança. Às vezes elas fogem, né? A gente teve uma agora recente que deixou a criança ir embora. Os equipamentos, né? Só para... Não quis massacrar vocês, mas a gente tem... Os equipamentos são completamente diferentes, né? Então, para atender um bebê de 600 gramas, a gente precisa ter um monitor para ele, um sensor para ele, um tubo para ele, um aparelho de pressão para ele, um respirador para ele. E vai assim por diante, o tamanho da agulha que vai se usar para funcionar a veia da criança. Então, tem muitas coisas que são diferentes para a população toda e que vão mudando também conforme a idade da criança. Equipe, né? Equipe treinada. Então, a gente trabalha, né, Cris, no hospital privado e aqui no hospital público. O hospital público, as pessoas já são alocadas para aquilo ali e elas vão ficar ali 10, 15, 20 anos. Ali fazendo a mesma coisa, cuidando daquelas crianças de todos os tamanhos, enfim, né? Quem trabalha uma semana num hospital, como técnica de enfermagem, enfermeira, sai dali transformada, né? Porque é muita coisa. Mas a gente enfrenta ainda, então, as dificuldades de trabalhar num hospital que não tem esse jeito de trabalhar, fica muito difícil. Então, às vezes a Cris trabalha na UTI pediátrica e eu trabalho na UTI neonatal. Então, às vezes, como falta funcionário, vamos mandar um que trabalha lá no pronto-socorro adulto para ajudar na UTI neonatal. E tu fica com esse neném de 600 gramas, tá? Tu cuida dele para mim. Não tem como, impossível. Então, é muito difícil, muito diferente. Às vezes, eu até acho que os pacientes de convênios, enfim, de famílias mais estruturadas, acabam perdendo. Acaba sendo pior para eles, tá sendo atendido num serviço que não é pediátrico, que não tem enfermeira que entenda aquela criança, do que trabalhar num serviço público onde tem essa característica. Então, são ambientes, assim, tensos, né? Então, a gente faz muitas amizades, né? A gente é uma irmandade, assim, quem trabalha em UTI, tanto enfermagem quanto médicos. A gente
tenta se ajudar, né? Porque não é fácil trabalhar com isso todos os dias. Salas de exames lúdicas, né? Acho que muitas referências que vocês têm sobre as salas para serem mais aconchegantes, menos assustadoras e ameaçadoras para as crianças. Então tem muitas coisas que eu acho que tem que ser pensadas e que é uma população que merece, então, a nossa atenção. Então, exemplos aqui é uma incubadorinha. As incubadoras hoje são verdadeiros leitos, né? Quartos hospitalares, né? Então, dentro da incubadora, né, fica ali naquela casinha dele ali, né? Então, ele quase sempre ele está, que a gente chama de termo de isolamento, né? Então, ele é um nenê que a imunidade dele é tão ruim, tem tantos problemas, pele imatura, tudo que pode acontecer, ele fica ali guardadinho naquela incubadora. Então, é um ambiente, ele fica ali sozinho. Teve uma época que, eu não sei se vocês viram, tinha uns polvos. Lembra dos polvos? Quando eu olhei aquele primeiro polvo, eu disse, mas o que é isso? Ah, um polvo para ele se agarrar, ele vai melhorar. Só que assim, ó, o polvo se contamina, ele vai se colonizando, né? Aquela coisa daquele crochê era bem bonitinha, né? Nada melhor que uma boa luva. A gente pega uma luva, faz um balão, bota ali dentro e se agarra na luva. Então, isso aí. Então, esse aqui é um bercinho, né? As crianças internadas abaixo de 3 anos não podem ser acomodadas em camas, por questão de segurança. Elas podem cair. Então, tem que ser bercinhos com guardas e tudo mais. Aqui é um exemplo de brinquedoteca, né? Então pode ser um ambiente bem simples, né? As brinquedotecas, pelo menos aqui do nosso hospital, ela é feita, os brinquedos são doações, assim. Não lembro de ninguém no hospital ter comprado uma bolinha, assim, para aquela brinquedoteca. Então, assim, é uma coisa legal, né? Porque a criança, ela se diverte com qualquer coisa, né? E assim que ela começa a melhorar, o brincar faz parte da recuperação dela, da recuperação da doença que levou ela para o hospital. E isso também é um parâmetro que a gente pode usar, né? Então, o paciente não estava bem e tal, mas agora hoje já foi para a brinquedoteca. Está melhor, está perto de ir embora. Então, a brinquedoteca é um lugar importante no hospital, né? E, infelizmente, muitos hospitais privados nem brinquedoteca têm. Que é um direito da criança, e eu acho que está até escrito no ECA, se não me engano. Tá, né? Aqui eu trouxe uns momentos para ver para vocês como é diverso. Não sei se dá para ver aqui o pezinho do bebê, a minha mão. Então, é um ambiente que tem toda essa atenção, mas tem todos os momentos muito bons que a gente acaba, né? Uma coisa melhora a outra. Aqui um bebezinho tomando banho de ofurô lá na casa de saúde, um dia eu estava lá. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Onde é que eles vão tomar banho, como é que é, tem que ter banheira, chuveiro. Então, cada faixa etária vai ter suas peculiaridades. Esse é um bebê que eu trouxe, que eu adoro ele. Ele ficou 5 meses no hospital, ele tem uma síndrome genética. E agora ele já está em casa, está com, sei lá, 7 meses, 8 meses, eu acho. E um guerreiro, assim, uma família que aguentou no osso do peito, assim, ficar 4 meses no hospital. 5 meses deu. E a mãe que acompanhou, só contava dentro da UTI que ela não dormia no hospital, mas senão ela acompanhou todo o tempo ele lá. Então, como diz o Walt Disney, né, se a gente sonha, a gente pode fazer. E eu tenho uma estrada longa já nessa caminhada da medicina e da pediatria, e eu vi isso acontecer assim 2 vezes, né? Numa escala menor, né? Nós vamos fazer um hospital maior, mas foram dois sonhadores, assim, 2 médicos que fizeram parte da minha formação, que foi o Dr. Valdir Pereira, que idealizou, né? Saiu da cabeça dele a turma do IC, né? Eu botei uma foto ali, deixa eu botar, eu sou aquela ali, ó. Eu era uma criança. E eles idealizaram esse local quando se atende criança, né? Então, acho que muitos de vocês acho que conhecem, né? Fizeram uma visita há pouco tempo lá. Então, foi uma pessoa que pensou num espaço, ele entendeu que precisava de um espaço só para as crianças, só que é uma unidade ambulatorial essa aqui, né? Onde as crianças vão consultar, onde elas passam o dia inteiro, né? Foram essas as crianças que me levaram a fazer pediatria. Comecei a trabalhar antes de me formar na oncologia. E aí depois eu fiz a residência de oncologia, mas hoje em dia eu não atuo mais.
Então, esse foi o Dr. Valdir que idealizou, e vocês já ouviram falar do Instituto do Câncer Infantil, que também foi idealizado por um grande professor, o Dr. Bruneto, que também pensou num espaço, num tempo, né? O Instituto do Câncer Infantil já tem quase 30 anos, então 30 anos atrás alguém sentou, parou e lembrou, bom, nós precisamos de um lugar só para criança. Então, eles são minhas inspirações. Eu tinha preparado isso, mas a gente pode seguir na conversa aqui. Para a Cris.